Opa, turma, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria trazer um tema e um texto bem novo, bem recente, agora de maio de 2026, que trata um pouco sobre milho, produção de milho. A gente teve agora em maio, agora comecinho de maio, o Brasil ele acabou de receber uma aprovação internacional que pode mudar completamente o mercado de combustíveis marítimos do mundo todo. Pode não, vai mudar, né? Não estou falando pode, porque ainda é muito começo, mas isso com certeza vai mudar. E isso aqui não estou falando sobre gás, não estou falando sobre pré-sal, não estou falando sobre questões absurdamente de minérios, falando sobre minérios, não. Estou falando sobre milho. A gente tem algumas produtoras de etanol no país. Até então, a gente tinha conceito de que para se produzir, até então não, faz bastante tempo na verdade, mas até um pouco tempo atrás, vamos dizer, a gente tinha um conceito de que o etanol, o melhor etanol era produzido com a cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar era utilizada para a produção de etanol. De fato a gente tinha muita produção de etanol através da cana-de-açúcar, porém faz alguns anos aí, vou dizer recente, porque comparando com o tamanho do agro brasileiro é recente. Mas recentemente, aí, sei lá, nos últimos 15 anos, bem dizer, a gente começou a adotar a produção de etanol através do milho. A gente conseguiu descobrir que o milho tem uma produção de etanol assim parecida com a cana, né, ou às vezes até superior, e começamos a plantar milho para produção de etanol. Inclusive o estado do Mato Grosso tem uma refinaria, uma produtora lá de etanol muito grande e que tem crescido bastante, porque a produção do milho safrinha no Mato Grosso é uma das maiores do mundo. E por que eu estou trazendo esse contexto? Por que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês? O estado do Paraná também é um grande produtor de milho, um dos maiores do país, acho que ele só perde para o Mato Grosso, se eu não me engano, porque o Mato Grosso tem muito terreno, então a gente não tem como competir com eles em tamanho, né? Mas a nossa produção também é grande. E o que isso tem de relevante com relações de combustível, como eu trouxe aqui para vocês? Foi aprovado pela IMO, Organização Internacional Marítima, não sei, enfim, International, Organização Internacional Marítima do Mundo, ela aprovou uma pesquisa, e eles fizeram, na verdade, uma pesquisa sobre o milho do mundo inteiro, milho americano, milho brasileiro, milho da Ásia, milho da África, milho do mundo inteiro, lugares que produzem milho, para a produção de etanol, para mudar o conceito de combustível marítimo. Hoje eles estipulam que o combustível marítimo ele gera na atmosfera 93, 98, se não me engano, 90 e poucos gramas de CO2 por quilojoule, que eles falam, né? É uma medida que eles se utilizam para estipular quanto que de carbono gera, né? A pegada de carbono que a aviação marítima gera, né? Se a gente fosse colocar, tem dados ali nessa pesquisa, se a gente fosse colocar aviação marítima como algum país, por exemplo, se a gente fosse comparar com alguns países, ela seria o sexto maior poluidor do mundo, né? Porque tem muito navio, a nossa aviação marítima no mundo é muito grande, nosso comércio marítimo, né, vamos chamar assim. Então, se a gente fosse tratar como um país poluidor, ela seria o sexto maior do mundo, né? Ficando aí atrás de países asiáticos, né, que são os maiores, Estados Unidos, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, mas seria o sexto maior poluidor do mundo, questão de navio, porque a gente usa combustível fóssil, a gente usa diesel, né? A gente usa biodiesel ou diesel, né? Enfim, óleo diesel para queima dos motores da aviação do comércio marítimo. E essa nova mudança que a IMO criou de fazer com que os navios, fazer com que os navios, como a comercialização marítima, use combustível de etanol, use uma motorização diferente, com a queima de etanol para se locomover, fez com que eles tivessem que pesquisar os milhos, né, do mundo inteiro, enfim, as refinarias de etanol do mundo inteiro, as produtoras, né, de etanol do mundo inteiro, para ver qual delas gerava a menor taxa de pegada de carbono do mundo. E o nosso milho foi o melhor estabelecido. O milho americano eles utilizaram muito, porque o maior produtor de milho hoje é os Estados Unidos, eles têm muita terra lá produtora de milho. Se basearam muito na produção de milho norte-americana, até porque, né, lógico que vão fazer isso. E eles ficaram mais do que o dobro do nosso. O milho norte-americano gerou uma quantidade, acho que de 55, se eu não me engano, gramas de carbono por quilojoule, enquanto o brasileiro ficou em 22 gramas de quilojoule 22 gramas de carbono por quilojoule.
E o que que isso interfere, o que que isso reflete? Reflete que o Brasil já tem um milho, já tem uma refinaria de, de etanol, e nós já temos o milho bom, nós já temos um milho bom para isso, já temos a refinaria, nós já temos a produção e nós já conseguimos entregar pelo menos parte, né, dessa produção inteira já de pronta entrega, entendeu? Isso quer dizer que a gente já tem pronto a pesquisa que a IMO fez e a determinação que eles estipularam de que a partir de agora eles querem reduzir a pegada de carbono, ou seja, eles vão incentivar a compra, a comercialização de motorização de navios movidos a etanol. E nós já temos a pronta entrega desses combustíveis. Porque assim, uma coisa é você comprar um carro, comprar um veículo, e outra coisa é você conseguir andar com ele. Você precisa de combustível, você precisa fazer ele andar. Você não vai comprar um carro para deixar parado na rua, na garagem ou na concessionária. Você quer sair com ele dali, e para sair você precisa de combustível. O mesmo acontece com o navio. Você precisa levar produto, você precisa de combustível para esses produtos. Então já temos aí navios que funcionam com diversas motorizações pelo mundo inteiro. Tem navio funcionando através de energia nuclear, né, que não bomba nuclear, estou falando sobre motorização, sobre energia que ele usa para se locomover. Tem navio aí, eu já vi recentemente uma matéria de um navio movido a energia solar. Então a gente já tem navios aí com diversas formas de motorização, mas não tem como mudar a mecânica e a motorização assim de uma hora para outra. Então o que a gente faz? A gente muda a forma do combustível. Você não vai pegar todos os navios e de uma hora para outra falar que agora todos vão funcionar com energia solar. Não vai funcionar, vai ser uma mudança muito drástica. Agora você pode manter eles funcionando com uma motorização e mudar a forma de aquisição, a forma de queima dessa motorização. Por exemplo, você pode mudar do diesel para o etanol, certo? É o que a gente está fazendo. E com isso, o que a gente tem? Eu sou um grande crítico sobre crédito de carbono. Eu sou assim um dos que mais odeia a pegada de crédito de carbono. Eu sou ambientalista não, mas eu trabalho com conceitos ambientais, vamos dizer assim. Eu não sou muito ambientalista, né, a ponto de defender a árvore, né, de ir lá e abraçar uma árvore, mas eu defendo sim a natureza, eu defendo sim a biodiversidade, mas eu não defendo a pegada de crédito de carbono. Eu acho que está errado. Eu acho que o conceito que eles usam para defender o crédito de carbono é errado. Agora, isso que a gente está vendo aqui acontecer na prática é sim um ganho para esse conceito de crédito de carbono. É um avanço enorme sobre a matéria, porque assim, foi feita a pesquisa, não fui eu que fiz, eu só estou trazendo aqui dados para vocês. Foi feita a pesquisa por esse IMO e foi descoberto que o nosso milho safrinha, mais especificamente falando sobre o milho do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, ele tem uma redução drástica e absurda na pegada de carbono emitida quando você utiliza ele para fins de combustível, né, o etanol, para fins de etanol. Mas daí vem os críticos falando, então vamos produzir milho para gerar combustível em vez da gente comer. Porra, o milho dá para galinha comer, o milho dá para vaca comer, o milho dá para pessoa comer, o milho dá para fazer ração para todo tipo de coisa, o milho dá para alimentar um monte de coisa que também alimenta a gente. Então tá, vem aqueles críticos falando sobre isso, mas deixa eu explicar. Existem espécies diferentes de milho, tá? Existe milho que a gente usa para comer, existe milho que a gente usa para fazer ração, existe milho que a gente usa para tirar o amido, existe milho que a gente usa para tirar o etanol, certo? Claro que não vão se produzir só milho para etanol, até porque daí você vai ter uma espécie única praticamente sendo produzida. Se produz uma vasta diversidade de sementes, uma vasta diversidade de espécies de milho, para que ali eles possam inseminar o outro, certo? A maioria desse milho produzido para etanol vai para etanol. O milho que não é para etanol vai para outras finalidades, vai para produção de ração, vai para alimentação de animal, para alimentar o gado, para alimentar galinha, para alimentar granja, para alimentar porco, para alimentar humanos, né? Vão ser destinados para os seus vão ser destinados diretamente para suas finalidades, certo? Não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o que eu queria abordar aqui com vocês, é que esse milho safrinha que a gente tem no Mato Grosso, ele tem uma pegada baixa de carbono. Por quê? Aí é também porque defendem o alimento do mundo. O milho safrinha, ele é plantado logo após, muitas vezes ele é plantado junto com a colheita da soja. O pessoal já passa colhendo a soja e atrás da colhedeira já tem o pessoal com o trator ali, com a plantadeira, já plantando milho na própria palhada da soja. Foi observado que isso é
que isso dá um bom rendimento, que isso é bom, que isso é vantajoso para o solo, isso é vantajoso para a planta, enfim, de qualquer forma tem as suas vantagens. Então chama-se milho safrinha por quê? Porque colhe-se a soja, faz uma safra de soja e logo depois, logo em seguida que se faz a colheita da soja, às vezes de uma semana depois, às vezes no mesmo dia, planta-se o milho e ali depois de 120 dias, né, 100 dias, 120 dias ali mais ou menos, 150 dias no máximo, estão colhendo esse milho, porque o milho começa a secar, começa e vai apodrecendo o pé, então, enfim, então estão colhendo milho para fazer silagem, para fazer etanol, para fazer comida, enfim, ração, qualquer coisa. Então a gente tem aí duas safras, uma depois da outra, uma de soja e uma de milho. E no milho você usa menos adubo, você usa menos inseticida, você usa menos produtos químicos, porque ele vem seguido de uma plantação de soja onde você já maturou aquele solo, onde você já organizou aquele solo, você já calcariou, você já deixou o solo ok, o solo bom para plantio. Então você não precisa degradar aquele solo de novo com novos químicos. Você usa o mesmo que você usou para a soja, você vem usando para o milho, e aí você deixa depois do milho um tempo o solo descansar, antes de plantar a soja de novo. Então daí nesse momento, antes de plantar a soja, é que você vai calcarear, é que você vai passar os defensivos, enfim, e na própria soja você vai passar os defensivos. Então a gente usa o milho safrinha, que ele vem aí vem na sombra da soja, e dessa forma ele consegue ter uma pegada de carbono um pouco mais reduzida, certo? Diferente do milho americano, que eles têm que passar muita coisa naquele solo, porque o solo ele congela, né? Chega no inverno, o solo morre, e daí eles têm que vir e tornar vivo de novo, e trazer um pouco de produtos químicos, né? E ali você tem uma pegada de carbono um pouco mais elevada por conta disso, por conta do adubo que é colocado ali, enfim, de qualquer forma, dificulta um pouco. Enquanto que o milho brasileiro, e eu estou falando aqui milho brasileiro porque a gente tem diferenciação entre países, tá? Nas regras internacionais, públicas internacionais, obviamente, mas aqui entram também o milho do Paraguai, aqui entra o milho da Colômbia, aqui entra o milho da Bolívia. Então a gente tem aqui os vizinhos do Brasil ali que fazem divisa ali praticamente com o Mato Grosso, né? Ali naquela mesma região ali, o mesmo clima, bem dizer, né? Vamos dizer assim, clima tropical que a gente tem lá em cima, mas também tem plantação de milho. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo no canal de que o Paraguai utiliza o Brasil para exportação do milho próprio, né? A gente tem um acordo internacional com o Paraguai em que utiliza-se o Porto de Paranaguá, em que o Paraguai exporta praticamente toda a produção de milho dele sai por aqui. Então dá para se falar que o milho paraguaio também é brasileiro, certo? E está naquela mesma região ali. Então a gente vai ter um ganho absurdo de venda de milho nessa região, e aqui no Brasil isso vai ser bom. Por que eu digo isso? O Brasil, ele ganhou praticamente a corrida, essa corrida pelo menos ele ganhou, sem ter praticamente a pista de corrida já pronta, entendeu? Porque a gente já está, como eu falei aqui, a gente já está dentro, a gente já tem pronto, a gente está com pronta entrega do produto, a gente já está com o material ali pronto para ser entregue. Enquanto que logo depois da pesquisa, saiu a determinação da IMO, e a gente já tem tudo falado, a gente já chegou ali, bateu o pé e falou, tá aqui, ó, você quer isso aqui que você quer, tá pronto, tá aqui para você, a melhor coisa. Claro que ambientalistas vão dizer que isso é péssimo, que isso é ruim, porque vem do Brasil, porque o Brasil destrói a Amazônia, e o caralho, um monte de coisas, podem apostar que vocês vão ouvir isso, mas de certa forma não tem como brigar contra dados, né? Não tem como, contra fatos e dados você não tem argumentos. Então aí estão os fatos, estão os dados da pesquisa, não fui eu que fiz essa pesquisa, então eu só estou trazendo para vocês, e o Brasil já está ali na frente, o Brasil já demonstrou que tem capacidade para isso, e dependendo da demanda podemos até aumentar a nossa capacidade, podemos aumentar a nossa demanda. Tudo isso vai depender do quê? Política, investimento, incentivo, tudo isso vai depender agora de que queiram fazer, né? Se o interesse público brasileiro for de não fazer, a gente não faz e perde dinheiro. Agora, se o interesse for de ganhar dinheiro, a gente vai fazer. Isso fica uma crítica política aqui, social, né? Tá bom, então a gente vai fazer, a política decidiu, o governo decidiu incentivar isso daí, agora a gente vai fazer. Tá bom, quem fica com o dinheiro? Temos aí um outro problema. Porque não adianta nada o milho subir, não só o milho, né? O etanol subir. Agora a gente tem, por exemplo, um produto que a gente tinha na mão que era bom, agora a gente tem um produto premium, vamos dizer assim, que a pesquisa praticamente transformou o milho safrinha do Brasil num produto premium. Não só o milho como o etanol, né? Então a gente tem esse produto premium aí na mão, a gente tem como negociar ele, a gente tem um produto excelente na mão e a gente vai vender aqui a preço de banana, praticamente, porque até onde a gente conhece, o Brasil ele não costuma vender os seus insumos e seus produtos pelo real preço que aquilo vale, né? No mundo vale muito, mas no Brasil vale pouco.
Então a gente exporta a preço baixo, a maioria dos nossos insumos e das nossas commodities. Agora então que a gente tem um produto premium, vamos dizer assim, será que vamos dar valor para esse produto? Ou será que vamos continuar vendendo agora só com uma qualificação um pouco melhor? Só para ajudar a vender, mas vender no mesmo valor. Por exemplo, a refinaria de etanol vai usar o nosso milho, que para eles o custo aqui é bem baixo, nós estamos aqui, vai usar esse nosso milho para produção de etanol. Vai vender esse etanol para finalidade de comercialização marítima. Vai vender esse etanol muito mais caro, porque antes vendia só para aviação, por exemplo. E agora vai vender esse etanol para finalidade marítima. Vai ganhar muito mais cliente, vai ganhar, agregar valor no produto deles. Mas será que eles vão repassar esse valor para o produtor de milho? Será que o produtor do milho, em vez de ganhar 55, 60 reais na saca, vai poder começar a ganhar 80, 90, 100 reais numa saca de milho, para ele conseguir produzir mais, para ele conseguir fazer mais, para ele ter mais incentivo, enfim, para poder crescer ou não? Ou será que a refinaria não vai passar esse valor? Será que o governo não vai dar incentivo para que a refinaria torne isso uma cadeia, uma sequência em cadeia? Ou será que nós, por exemplo, vamos... fica essa crítica, né? Fica essa crítica, porque assim é muito fácil você produzir refinaria, o governo vai lá e produz 5 refinarias espalhadas pelo país, só que essas refinarias não repassam o valor real do milho para o produtor. Estamos comprando, a refinaria compra preço de banana, compra preço baratinho, produz um etanol premium, vende esse etanol premium para o resto do mundo e não repassa isso para o produtor rural. Então, o produtor rural não vai ter vontade nenhuma de produzir, não vamos ter o milho. E de onde vai sair esse milho? Se o milho aqui do Brasil, produzido nessa fria, é o melhor que tem para produzir o etanol premium, se não for repassado para o produtor rural, se o dinheiro não chegar no final da cadeia a quem realmente produz, não vai funcionar. Então, essa é a mudança que eu trago aqui para vocês sobre a pegada de carbono, sobre crédito de carbono, que pode gerar renda, que pode gerar investimento para o produtor rural. Eu sempre defendo o produtor rural, o pequeno produtor rural, familiar, porque assim, nunca ninguém está em defesa dele. Só que quando você tem um crédito de carbono oficializado, né, uma espécie de crédito de carbono oficializado, que pode gerar renda para ele, eu vou defender sim. Eu sou o maior crítico sobre o conceito da pegada de carbono, sobre o crédito de carbono que tem dos ambientalistas do país praticamente. E eu vou dizer aqui para vocês, isso pode gerar renda para o pequeno produtor rural se ele plantar milho. Vamos dizer que o cara plantou 50, 100 hectares de milho ali na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio. 100 hectares de milho não é pequeno, na verdade, né? 100 hectares já é relativamente grandinho, médio, né? Será que o repasse vai chegar para ele assim como chega para as grandes traders, por exemplo, que o cara plantou lá 50 mil hectares de milho? Ou será que não vai chegar? Porque ele vai ter que deixar esse milho num silo, ele vai ter que vender esse milho numa graneleira. E essa graneleira, nesse silo, será que vai fazer o repasse correto ao pequeno e ao grande produtor de milho? Fica aí essa crítica social, a gente fica aí com cenas dos próximos capítulos, mas é um tema bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês, porque isso é bom para o Brasil, isso é vantagem econômica para a gente só tem que saber administrar isso aí agora, tá? O agronegócio é um sistema muito bem estudado, muito bem inteligente, não é um sistema burro. Errado estão aqueles que pensam que o agronegócio é feito de pequenas pessoas, não achem que o pessoal que está ali é burro, porque nós somos inteligentes e vamos brigar pelo que vale a pena para o produtor rural, vamos brigar pelo que é nosso, beleza? Valeu? Fica aí com o tema de vocês. O vídeo não deu tão grande, que bom. Isso é bom. Valeu? Tchau, obrigado.